Eu vejo muitas mulheres declarando que chegaram à conclusão de que os homens gostam de mulheres que não se interessam por eles. E mais, eu vejo muitos conselhos, até bem intencionados, dizendo que os homens correm atrás das mulheres quando eles são pisados e desprezados. Olha, eu sinceramente eu não consigo acreditar que esse tipo de conselho tão obsoleto, tão antigo, ainda esteja se perpetuando tanto nos dias de hoje. E como as pessoas elas estão tão desinformadas. Apesar de algumas pessoas ainda confirmarem que esses conselhos funcionam, eu também não vejo essas mesmas pessoas confirmando que elas estão em um relacionamento feliz e duradouro. Eu sinceramente sinto que em vez de ajudar com esses conselhos, as pessoas elas estão ficando cada vez mais confusas. Não é à toa que homens e mulheres hoje estão entrando em uma guerra um com o outro. Se isso continuar assim, não será mais nem possível haver casamento. Aliás, pode até haver casamento, mas que sempre termina com um divórcio logo nos primeiros anos. Infelizmente, a gente sabe que isso já está acontecendo nos dias de hoje. Então, se você quer se destacar, se você procura ser uma pessoa melhor e acredita que está se deparando com constante inversão de valores e acredita que existe um caminho saudável para criar um relacionamento com o homem, o primeiro passo você já está dando, que é estando aqui comigo. Por isso, seja muito bem-vinda aqui no canal Descomplicando os Homens. Se você não me conhece, eu sou Emanuel Melo. E nesse vídeo eu vou explicar para você o que você deve realmente fazer para que um homem de verdade sinta vontade de correr atrás de você. Aliás, primeiro vamos acabar com esse termo correr atrás, porque ninguém quer ficar correndo atrás de ninguém. O que os homens realmente querem é saber que o que eles têm a oferecer é algo que uma mulher gostaria de receber. Ou seja, quando um homem olha para uma mulher e percebe que ela transmite uma sensação de que apreciaria ele se ele fizesse algo que satisfaria ela, ele vai querer se conectar com ela. Mas aí você me diz, Emanuel, mas isso não é verdade não, porque a maioria dos homens que eu começo a conversar, eles já querem falar de intimidade mais sexual. Bom, a primeira coisa que você precisa saber sobre isso é que, sim, os homens, eles realmente gostam de conversar sobre isso no primeiro momento. Porque é através do físico que um homem ele se aproxima de uma mulher. Um homem não se aproxima de uma mulher porque ele quer conhecer a personalidade dela. É a mulher que tem esse desejo. Se o homem faz isso é porque ele não entende a importância de ter critérios sobre o que ele quer em uma mulher. Então, uma vez que ele acha ela fisicamente atraente, depois de um tempo ele começa a perceber que várias mulheres também são fisicamente atraentes, mas só algumas ele consegue ser amigo. E aí depois de mais algum tempo, ele começa a perceber de novo que várias mulheres ainda continuam sendo fisicamente atraentes, algumas ele consegue ser mais amigo, mas somente uma, duas ou três ele consegue ficar encantado pelo modo como ela lida com o mundo ao redor dela. E aí depois de mais algum tempo, ele começa a perceber que várias mulheres continuam ainda fisicamente atraentes para ele, porém, somente algumas ele ainda consegue ser amigo, somente uma, duas ou três ele fica encantado e, finalmente, somente uma é que ele sente que é a mulher certa para ele. É assim que funciona a atração de um homem. As mulheres ficam irritadas quando o homem é agressivo e fala de intimidade mais sexual no começo, porque embora a mulher ela realmente também possa sentir alguma faísca de química física, para uma mulher é muito mais importante primeiro descobrir a maneira como um homem lida com o mundo para só depois descobrir se ela quer ter intimidade física com ele. Se os homens entendessem as mulheres, eles seriam mais cautelosos ao falar sobre assuntos mais picantes no começo. E o pior, para agravar ainda mais esse problema, existe uma facilidade muito grande para os homens permanecerem apenas no aspecto físico das coisas, como é o caso dos aplicativos de relacionamento. Ou seja, onde é possível escolher várias pessoas e selecionar uma. E aí, se não der certo com uma, é só ele ir para outra. Por isso, eu me arriscaria a dizer aqui que seria muito mais fácil você encontrar o homem certo conhecendo ele no mundo real do que no virtual. É claro que isso também não significa que no mundo virtual seja impossível. Digamos que existem alguns desafios extras no virtual. E agora que você entendeu isso, vamos ver como é que você pode criar oportunidades para que um homem descubra que é possível chegar a um nível mais avançado de atração com você. Como eu falei agora há pouco, primeiro em nível físico, depois em um nível de amizade, depois em um nível de encantamento e depois em um nível em que ele descobre que você é a pessoa certa. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que não tem jeito.
Um homem, ele sempre vai começar atraído por você fisicamente. Se você se irritar com isso, você vai acabar colocando carga de estresse em você mesmo. E a cada novo homem que você conhecer, esse estresse ele vai aumentar. E fazendo com que até um homem que seja mais respeitoso se afaste de você. Vamos entender que a base para a construção do discernimento de um homem sobre o que ele quer com uma mulher começa pela atração física. Por isso, não se sinta mal se ele chegar falando de intimidade física com você. Se isso é realmente um problema para você, basta então você dizer de uma maneira assertiva que sente muito e que esse tipo de abordagem não é o que faz você se entregar fisicamente para um homem. Pronto. Faça com que isso não seja algo que acabe acumulando raiva, mágoa, irritação ou ressentimento dentro de você. Afinal, agora você sabe que a base para a construção do discernimento de um homem começa pela atração física. Passado por isso, alguns homens realmente parecem um pouco mais respeitosos nesse começo. Apesar de que a atração ainda seja física, eles ainda são respeitosos. Nesse caso, o próximo cuidado que você deve ter aqui é não se entregar fisicamente só porque você acha que fazendo isso ele vai continuar atraído por você. Até esse ponto, muitas mulheres já entenderam que se doar para um homem achando que vai receber de volta é um erro. E que quando elas pisam no homem, a relação avança. Mas não é bem assim que acontece na vida real não, tá? Acontece que se no último encontro ou na última conversa não ficou claro para o homem que se ele continuar avançando ele vai ter progresso em conquistar a mulher, ele não vai mais atrás dela. Nos casos em que o homem ainda vai atrás é porque ele é simplesmente um cara mais insistente. Mas a maioria dos homens não são. Por isso, para que você deixe claro para o homem que os avanços dele estão tendo progresso e que se ele continuar avançando ele vai ter sucesso com você, o que você precisa fazer é o seguinte: sempre que você estiver com ele, fale de você, mas fale de uma forma positiva. Se for o caso, fale também de uma forma divertida. O que é que você pensa, o que é que você sente sobre assuntos da atualidade. Mesmo que o assunto chegue a pontos negativos, tente sempre ter visões positivas das coisas. E quando você não estiver com ele, você pode iniciar uma conversa falando sobre o que é que você fez de interessante, ou o que é que você fez de divertido. Seja ontem, seja hoje. Quando a mulher revela que a vida dela é positiva, o homem, ele sente que ela pode ser realizada. Logo, ele vai querer realizá-la. É assim que o homem não só vai atrás de uma mulher e a atração por ela cresce, como também ela traz o melhor dele para a relação. Para você ter uma ideia, só o fato de um homem antecipar que existe a possibilidade de agradar uma mulher já torna ele atraído por ela. Se for o caso em que vocês tiveram um encontro no dia anterior ou na semana passada, você pode falar com ele sobre o encontro. Mas atenção, sobre o encontro, tá? E não sobre ele. Se você falar sobre ele como que gostou da presença dele ou perguntando se ele gostou do encontro, é como dar um tiro no próprio pé. Fique atenta para não cometer esse erro. Fale sobre o encontro e não sobre ele. Por exemplo, se vocês foram para um restaurante, fale o que você sentiu sobre a comida do restaurante ou sobre o ambiente. Se vocês foram assistir um filme, comente sobre o filme, então. Isso é bom porque o homem, ele não só fica atraído quando ele antecipa que pode ter sucesso com você, mas como de fato ter o feedback que ele foi bem sucedido com você. Tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de curtir. Se inscreva se também você não é inscrito. Se você conhece alguma amiga também que precisa ouvir isso, então compartilhe com ela também. Pode ter certeza que ela vai ficar muito grata com você por isso. Tá bom? Bom, eu sou Emanuel Melo. Um grande abraço para você e eu te vejo daqui a pouco no próximo vídeo.